3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. Tudo começou com a Rádio Petroleira. Nós estamos completando agora em 2017 10 anos. E foi um projeto pioneiro, foi a primeira rádio sindical, via web, assim como a TV também. Só que a TV ela veio no terceiro mandato da gestão que está deixando o sindicato agora. Então, em 2007, em novembro de 2007, nós implantamos a rádio e foi um sucesso fantástico. Para você ter uma ideia, já no primeiro ano a gente já alcançou um pico de 3.000 acessos. E ela vem se mantendo dessa forma desde então. Há 9 anos, agora em setembro de 2017, o projeto completa 10 anos. Só uma coisa que na minha pesquisa foi uma transmissão do Stedley, né? Isso. Do Movimento Sem Terra. Isso. Então, a rádio, ela já começou engrenada, cara. A nossa primeira entrevista, como você bem colocou, foi com o Stedley, uma pessoa de extrema importância para o campo da esquerda, o campo que a gente atua, nosso, e que deu a bênção, né? Abençoou a rádio. E desde então, a rádio ela tem se caracterizado por programas extremamente combativos, programas que a gente abriu para o movimento social. Não é uma rádio exclusivamente feita só com o conteúdo para os petroleiros, mas também para o movimento social, os movimentos que agregam as lutas, né, da esquerda. Sim. Então, vários programas importantes. A gente, tem o Voz Rebelde, né, que é uma ala mais fechada da esquerda, que faz uma leitura mais trotskista, e tem programas de índio, que durante muito tempo a gente trabalhou com as comunidades originárias, com os indígenas, programa das mulheres, né? O programa dos aposentados. Nós temos na grade 2 programas de aposentados, Aposentado Presente e o Vagabundo, a Voz do Aposentado. Tem um programa jornalístico do Lucas com o Lobão. Enfim, vários programas na grade. O programa da Fish, do André de Paula, que fala sobre as moradias, das ocupações, que visa muito as pessoas que não têm onde morar, enfim. Então, é uma grade de programação voltada para o movimento social e de interesse, né, da soberania nacional. Tanto é, Beto, que o slogan que eu criei para a rádio é Rádio Petroleira, questão de soberania. Então, a rádio é uma questão de soberania, porque ela abre espaço para o movimento sindical gerar o seu próprio conteúdo e fazer a sua própria voz. Então, desde 2007,
que o sindicato é referência no mundo sindical depois da Rádio Petroleira. Outros sindicatos vieram aqui pegar a expertise com a gente, como é que é, e hoje em dia a gente já divulgou. Depois, logo em seguida, veio a rádio, a TV é mais nova, metade. Quanto da TV? A TV já vai para 5 anos. Esse ano agora completa 5 anos. E também foi pioneira. Logo depois, a CUT veio aqui, né, procurou a gente para referência, trocamos ideia, conversamos, porque eles estavam querendo, e acabou montando a TV CUT, TV do Trabalhador em São Paulo. Então a gente veio sempre nessa pegada de vanguarda. O Sindipetro, ele sempre teve essa pegada de ser um sindicato combativo, e quando eu trouxe essa proposta para o Sindipetro, a direção na mesma hora percebeu o poder que essas novas mídias, se bem que o Web TV e o Web Rádio está estourando agora, mas é uma coisa que a gente já trabalha desde 2000. Em 2006, tem que contar uma historinha rápida. Em 2006, no novembro de 2006, foi anunciado, na época ainda era governo Lula, a ministra de Minas e Energia era Dilma Rousseff. E foi anunciado naquela ocasião a descoberta do pré-sal, que coloca o Brasil entre as maiores potências produtoras de petróleo do mundo, com potencial para isso. E no momento em que isso acontecia, em que na TV estava sendo anunciado o pré-sal, que foi uma descoberta fantástica para o Brasil, os petroleiros, naquele mesmo momento, estavam ocupando, com várias outras forças, movimentos sociais, MST e outros, estavam ocupando a Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão encarregado de autorizar os leilões de petróleo. E ali, naquele momento, nós acreditamos que essa pressão popular que estava acontecendo, foram entregues abaixo-assinados e documentos na Assembleia, lá no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, a Presidência da República, com personalidades e tudo mais. Nós acreditamos que essa pressão popular, naquele momento, teve um resultado concreto, que foi a retirada de 43 blocos do pré-sal do leilão que estava em andamento. Como é que surge a história da Rádio Petroleira, TV Petroleira, Agência Petroleira de Notícia? Surge como instrumentos que seriam utilizados para fazer o contraponto com a grande mídia na defesa do caráter público e estatal da Petrobras e do controle do petróleo nacional pelo Brasil, por entenderem os petroleiros e as pessoas que participavam desse movimento, de que é uma riqueza estratégica que deve ficar sob controle do Estado brasileiro. Então, nosso trabalho, ao lado de muitos outros companheiros, como o Candal e outros, você vai ouvir o Candal também, como profissionais de imprensa, de mídia, era justamente, e também militante dessa causa, né, era justamente organizar canais de notícia, TV, organizar uma mídia alternativa que fizesse frente aos ataques à Petrobras, aos ataques ao caráter estatal, à coisa pública, entendendo que a gente vive numa correlação de forças onde os privatistas da década de 90 para cá, os neoliberais, tiveram um crescimento muito grande na sociedade, e a gente entendia que isso era uma disputa, mesmo com o governo Lula tendo afinidade com essas ideias, mas um governo num Estado democrático de direito, um Congresso conservador, onde a correlação de forças teria que se dar. E só uma sociedade organizada poderia pressionar no sentido de garantir a Petrobras com caráter público estatal e o pré-sal sob controle do Estado brasileiro. A camada pré-sal é uma formação de rochas porosas que existe no fundo do mar.
Ela surgiu há mais de 100 milhões de anos, quando os continentes africano e americano se separaram. É lá na camada pré-sal que a Petrobras descobriu uma imensa jazida de petróleo e gás. Tão grande que pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A jazida se estende do Espírito Santo até Santa Catarina e ocupa uma faixa de 800 quilômetros. Está distribuída em 3 bacias, a do Espírito Santo, a de Campos e a de Santos. Mas extrair petróleo da camada pré-sal é uma operação altamente complexa. Os reservatórios estão em uma profundidade superior a 7.000 metros e para chegar lá é preciso atravessar extensas camadas de sal. Lá embaixo, o petróleo e o gás ficam armazenados sob alta pressão. E é justamente o sal que faz com que o combustível que existe ali seja de ótima qualidade. É o chamado óleo leve, que tem alto valor comercial. A Petrobras estima que os campos de pré-sal produzam, a partir de 2017, mais de 1.300.000 barris de petróleo por dia. É quase 70% do que a empresa produz hoje no Brasil. E toda essa riqueza deve beneficiar o país inteiro. Por isso, o Congresso Nacional já está analisando os projetos que vão regulamentar a exploração do pré-sal. Foi fantástica, inclusive a nossa luta, Beto, para implantar essa TV, porque nós tivemos, assim, tendo em vista que isso implicaria em custos e investimento, a gente tinha que convencer toda a diretoria, quando ela foi criada. Primeiramente, nós criamos a rádio. Quando nós criamos a Rádio Petroleira Web, a gente já começou também a pregar rumo à TV petroleira, porque o audiovisual fixa muito mais na cabeça do telespectador, né, do que o próprio rádio, embora ambos sejam ferramentas fantásticas. Mas a imagem fixa, você, por uma questão de segundos, é visto na TV. Quando você passa na rua, um companheiro que te viu, ele diz: olha, te vi ontem na TV. E, paralelamente, nós criamos também, anos depois, a TV Petroleira, em que o nosso ideal de servir aos movimentos sociais e populares também nos levou a isso, essa luta, e a convencer os demais companheiros da importância, e que isso é fundamental para a gente vencer a batalha das comunicações. Grandes segmentos também do sindicato já estavam enganjados nesta luta, com essa visão de que nós jamais tomaríamos o poder do ponto de vista de assumirmos enquanto agentes dessa transformação, se não tivéssemos o domínio também das telecomunicações. Há cerca de uma década, nós criamos a Agência Petroleira de Notícia, né, que incluiria a TV Web e a Rádio Web, e também a Agência de Notícias, que está tudo no ar funcionando. Então, essa é uma experiência assim, que poucos sindicatos conseguiram concluir, né? Eu creio que ela é exitosa, né? Nós conseguimos muitos dos objetivos que a gente traçou, né? E outros também nós não conseguimos, né? Nós conseguimos, por exemplo, produzir muitos documentos, muitos vídeos, né? A nossa rádio tem muitas programações que têm audiências muito boas, né? E a agência também produz muita notícia, não só para o nosso sindicato, como para vários outros sindicatos e centrais sindicais. Então, a gente tem orgulho de ter criado isso. Logicamente que a categoria petroleira é uma categoria que tem um poder econômico que permita que esse tipo de ferramenta seja adquirida, né? Mas a gente poderia ter ido mais longe com essa agência, porque o nosso sonho era trazer para dentro da agência petroleira, para dentro da TV Web, da Rádio Web, vários outros sindicatos
e movimentos sociais. Até conseguimos alguma coisa, mas a gente esperava conseguir muito mais, né? Mas foi muito importante, é muito importante a agência petroleira, a rádio e a TV, na defesa da Petrobras, né? Dos ataques que ela vem sofrendo, né? Na verdade, os ataques contra a Petrobras, eles nunca pararam de acontecer, né? Tem um livro da Maria Augusta Tibiriçá que diz que a luta pelo petróleo não termina nunca. Foi a minha primeira experiência profissional, assim, de carteira assinada, minha primeira experiência de trabalho. E eu eu ajudei a acompanhar o processo de construção e de lançamento da TV, desse processo, que é a APN, que é a TV e a Rádio Petroleiras. A gente teve uma seleção para escolher um profissional para ajudar na equipe. Tinha a Fátima, que era jornalista. Sim. E, na verdade, o meu papel não era nem exatamente de um jornalista no início, era de um profissional de rede, de internet, para ajudar a disseminar o conteúdo produzido ou com artigos de diretores ou com materiais produzidos pela Fátima também. E eu ajudava nesse processo, mas a ideia era ajudando também a buscar informação de veículos alternativos. Então, minha tarefa inicial era uma tarefa mais de profissional de informática, de redes e tal. Com o tempo, a gente foi vendo que era necessário ser um jornalista para ajudar a produzir conteúdo, porque a carga de espaço que a gente tinha era muito grande, né? Era um site para ser alimentado, que é a Agência Petroleira, tinha a rádio, depois construímos a TV Petroleira. Sim. Então tinha muitos, além dos veículos do próprio sindicato, o Surgente e o site do sindicato, que a gente também ajudava a alimentar com conteúdo. Então tinha uma demanda de ter mais um jornalista. E aí, nesse processo, a direção me realocou como um jornalista dentro da equipe. E todo esse processo de construção do veículo, da agência, foi uma experiência muito rica para a minha formação. Eu, como jornalista, tinha um compromisso ético-político de não buscar emprego nos grandes veículos de comunicação por não concordar com a forma com que eles, os objetivos políticos e a lógica com que eles manipulam a informação aos seus interesses de manter uma hegemonia de um mesmo setor social que só explora os trabalhadores, sacrifica a população e que vende as ideias da retirada de direitos como demandas necessárias para o povo. A comunicação sindical se colocava como uma experiência interessante, porque os sindicatos precisam construir veículos de comunicação para dialogar com a base, com os trabalhadores, e tem condição de remunerar os trabalhadores da comunicação, né? Então, a comunicação sindical se apresentou como uma alternativa muito interessante. E, nesse sentido, a experiência da Agência Petroleira de Notícias, da TV Petroleira e da Rádio Petroleira tinha um elemento a mais muito legal, que era uma comunicação que não tinha como objetivo específico a categoria dos petroleiros, os associados do Sindipetro RJ, mas queria fazer uma disputa de narrativa
sobre os debates da soberania nacional, as questões do controle popular sobre as reservas de petróleo e os debates que interessavam a grande maioria da população com uma outra ótica, né, diferente do que a gente vê nos grandes veículos. Então, essa proposta da PN, da rádio, da TV Petroleiras, me ganharam muito, que era, eu estaria trabalhando em veículos sustentados pela estrutura sindical, mas que tinham um objetivo, um público muito mais amplo. E aí a gente viveu experiências muito legais aqui dentro desses espaços, chamando para serem protagonistas da comunicação todo tipo de movimento social, desde das ocupações urbanas, ao movimento dos sem terra, aos grêmios estudantis, aos DCEs das universidades, os diferentes movimentos sindicais, trouxemos os garis aqui para contribuírem, depois daquela mobilização incrível que eles tiveram. E nas jornadas de 2013 também a TV Petroleira fez uma cobertura muito ativa daqueles processos de luta. Então, a gente teve muitas experiências interessantes de construção aqui. E acho que também, além da luta, de um apoio geral às lutas dos movimentos sociais, a gente também conseguiu fazer o que eu acho que era o objetivo do financiamento dessa estrutura, que era a campanha do petróleo. Por que nós tínhamos certeza que é necessário investir em comunicação com a sociedade? Porque o meu primeiro mandato no Sindipetro RJ foi em 1990. E o desmonte da Petrobras, naqueles anos, depois da eleição do Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, teve um intervalinho ali amistoso com Itamar Franco, mas depois retornou o neoliberalismo com todo o peso, com o Fernando Henrique Cardoso, PSDB, PFL, PPS. Na época, o DEM de hoje se chamava PFL. Eles ficaram tão desgastados que mudaram de nome para tentar enganar a população, deram-se o nome de democratas, para ver se pegavam lá toda a questão de mídia do Partido Democrata dos norte-americanos. Bom, na década de 90, nós enfrentamos o Fernando Collor de Mello, que foi eleito pela Rede Globo, de manipulação, de deturpação da verdade, que eu chamo de rede nojo de manipulação, de depravação, que além de ser antinacionalista, a Rede Globo é nacionalista pró-Estados Unidos da América da Morte, ela traçou como objetivo desnacionalizar todo o patrimônio que o Brasil tinha. E aí é importante ressaltar o seguinte, Beto, os militares têm os seus defeitos. Foi um governo que desapareceu pessoas, até hoje não se sabe onde as pessoas foram parar, mas o governo dos militares estruturou uma série de empresas importantes para uma estrutura de país, empresas estatais, no setor de siderurgia, no setor de petroquímica, no setor de mineração. A Petrobras recebeu apoio dos militares. A Petrobras começou a se enfraquecer quando o Sarney, naquele duvidoso morte do Tancredo, que para mim foi envenenado na visita que ele fez aos Estados Unidos, aquela história da diverticulite dele, para mim, não convence. O Sarney assumiu e eu já era empregado da Petrobras. Comecei a trabalhar na Petrobras no dia 1º de março de 1985, como analista de sistemas. Os primeiros programadores terceirizados foi no sistema que eu estava construindo. Era um sistema para o DEPRO, Departamento de Produção, e precisava fazer o sistema e o governo Sarney impedia a Petrobras de fazer novos concursos públicos para ter quadros próprios. Na verdade, são 3 as ocupações com ordem de despejo. Para o dia 3, tem Inês Etienne. Era uma ocupação antiga,
que foi complementada com os moradores despejados lá do Flamengo. O que se diz que reivindica o imóvel nunca foi nem proprietário, nem posseiro, e na verdade é um absurdo que essa ocupação possa acontecer, mesmo porque a juíza está sob suspeição, não quis despachar essa suspeição, entrou de licença, engavetou o processo durante vários tempos, entrou de licença para dar tempo de que esse despejo aconteça. E aí nós vamos recorrer, né? Vamos entrar com as medidas necessárias para tentar reverter essa situação que é absurda. Sou da ocupação Inês Etienne, né? Meu nome é Abubak, e a ocupação, ela, durante um certo tempo, sofreu diversas perseguições, né? Invasão de policiais, lá, agressão. A ocupação tá para se com um mandato de despejo, né? E essa perseguição, ela é ocorrente não só na Inês Etienne, né, mas como em outras ocupações, né? E outros movimentos sociais também que têm sido cada vez mais criminalizados, e as ocupações como movimento social, principalmente aqui no Rio de Janeiro, elas combatem o mercado especulativo, né, que é o mercado imobiliário, né? E é de contra todo esse Estado opressor, né, e esse Estado reacionário que impõe determinadas questões que são incondizentes à questão social, né? Na verdade, o Sindipetro transpôs as barreiras do corporativismo. O Sindipetro, evidentemente, que luta pelas suas questões salariais, condições de trabalho, defesa da soberania nacional, mas também se abre para o conjunto dos movimentos sociais, não só para fortalecer a luta interna do sindicato, como também para fortalecer as próprias questões nacionais. E sem se imiscuir na condição ideológica de cada movimento, sempre nos ajudou. Evidentemente que se fosse um movimento da extrema-direita, o sindicato não teria ajudado. E a sua experiência aqui com a TV? A experiência com a TV é a melhor possível. Ela sempre abriu espaços para a Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FIST, assim como também temos um programa semanal na rádio, o programa Sem Teto em Revista, às quintas-feiras, às 7h30 da noite, de modo que a comunicação com o Sindipetro, junto à Agência Petroleira de Notícias, junto à TV e à rádio, foram das melhores. O mesmo não podemos dizer do Jornal Surgente, que sempre nos boicotou de maneira muito drástica, de maneira muito ruim, de maneira muito antidemocrática. Mas, no cômputo geral, a gente pode dizer que foi positivo, porque a FIST também sempre teve a visão de que, além da questão contra as remoções de despejo, além da bandeira contra a remoção de despejo, existia uma bandeira maior, que é a defesa da soberania nacional, e que se contrastava com os leilões do petróleo, que é a principal riqueza que o Brasil tem. Então, os leilões do petróleo, a privatização da Petrobras, a quebra do monopólio, enfim, fizeram com que a FIST se ombreasse com o sindicato, porque na verdade entende que lutar por uma Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores, sem leilão, vai fazer com que avance o nosso país. A soberania fique respaldada, se a Petrobras fosse nos moldes que coloquei aqui, haveria um gás bem barato para a população, né? Poderíamos melhorar muito a infraestrutura do país, com casa para todo mundo, enfim, daria para resolver todos os problemas. O Surgente, esse nome veio da antiga oposição dos anos 80, né? Então essa oposição, quando assumiu definitivamente o sindicato, no início dos anos 90,
então passou a intitular o jornal como Surgente. Lá no Surgente, na nossa equipe, nós temos 2 jornalistas, um diagramador, um ilustrador e um secretário. E a gente tem hoje a gente tem uma tiragem semanal no Surgente. A gente já está resistindo com a mídia escrita, né? Mas eu acho que a tendência, não sei se vai continuar a ter espaço essa mídia escrita hoje, porque nós temos outros meios, mais rápidos inclusive, né, com o advento da internet. Então, é difícil, mas a gente está resistindo até hoje com o nosso jornalzinho. E qual é a tiragem do jornal? O jornal hoje, a tiragem é 12 mil. E ele vai via correio também para os aposentados. É distribuído em todas as bases do Rio de Janeiro e tem um envio via correio para alguns aposentados, né? Não são todos. E tem colunas ou é só as questões sindicais? Tem questões sindicais e as questões do movimento social como um todo. Tem um editorial, tem uma coluna Fala Petroleiro, que não é sempre que sai, mas é bem dinâmico. E como você vê a comunicação em matéria de defesa da soberania, ainda mais da soberania do petróleo e em defesa do Sindipetro e da questão dos petroleiros? Bom, isso é fundamental. Agora, a gente está tentando, ou como eu estou no final de mandato agora, o interessante agora é tentar mudar a linguagem para o público mais jovem, porque a gente não está conseguindo chegar muito no público mais jovem, mas com as novas mídias, como a gente vê as externas que a gente faz hoje em dia, você pode usar até celular e tudo mais, talvez a gente está tentando chegar no público mais jovem com uma linguagem um pouco diferenciada. No seu caso, você, por exemplo, você veria o Surgente se reinventar em forma de uma web TV também, usando essa tecnologia, ou continuando apenas como jornal impresso? Eu acho que o futuro do Surgente é ir para a internet mesmo, né? Porque hoje em dia é difícil ter alguém que não tem acesso, né? Até as pessoas, os aposentados, por exemplo, uma grande parte já tem acesso à rede, né? E a outros meios de comunicação, o celular, já falam no WhatsApp, usam o Facebook. E a tendência é a gente migrar para o meio eletrônico. Na presença de mais de 10 mil pessoas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os funcionários da estatal não devem temer as investigações. Os milhares e milhares de trabalhadores dessa empresa não podem ser confundidos com alguém que, porventura, possa ter cometido um erro qualquer. Se alguém praticou um erro, se alguém roubou, esse alguém tem mais é que ser investigado, ser julgado e, se for culpado, tem que ir para a cadeia, e o povo da Petrobras tem que ter orgulho da sua camisa. E ressaltou os investimentos que podem ser feitos na educação com os recursos do pré-sal. A gente já tem filho de pedreiro se formando engenheiro, filho de empregada doméstica se formando médico. Se a gente conseguiu fazer isso sem o petróleo, imagina o que a gente pode fazer quando a gente estiver tirando 4 mil barris de petróleo e exportando para o mundo inteiro. Esse ataque acontece com muito mais força no momento em que a Petrobras descobre o pré-sal, né? Que são reservas de petróleo que garante o abastecimento do país nos próximos 50 anos, né? E a gente assiste pelo mundo as guerras contemporâneas, todas elas, ou a ampla maioria delas, tem como pano de fundo o petróleo, né? Então, a gente conseguiu produzir muita coisa. Com certeza que nós, logicamente que não foi só o Sindipetro, né, não foi só a agência petroleira, mas nós conseguimos ajudar muito na lei de partilha, não tenho dúvida,
né, nós chegamos a elaborar uma lei que a gente chama de Lei dos Movimentos Sociais, que está engavetada lá no Senado Federal, mas que com certeza essa lei, que foi assinada se não todos, a maioria dos partidos de esquerda, os mais importantes, movimentos sociais e centrais sindicais, e essa lei dos movimentos sociais, nós não temos dúvida que serviu como base para a lei de partilha que foi elaborada no governo Lula, né, pelo Lula. Essa lei de partilha está sendo desfigurada, isso mostra que essa disputa não termina nunca, né? Enquanto o petróleo for a principal matriz energética no planeta, essas lutas vão estar acirradas, guerras, derrubadas de governos, tudo isso que a gente assiste aí, como por exemplo agora, nesse momento, no Brasil e na Venezuela. No Brasil, eu não tenho dúvida que o golpe tem como pano de fundo a tomada do nosso pré-sal pelos estrangeiros, e na Venezuela todo esse ataque que o governo de Nicolás Maduro sofre é por conta da gigantesca reserva de petróleo da Venezuela, que na verdade são as maiores do planeta, passa até a própria Arábia Saudita. Passa a Arábia Saudita? Passa a Arábia Saudita. Então, Só um adendo. O pré-sal chega perto disso ou o pré-sal é maior ou menor? O pré-sal, a gente tem informações que ele já tem constatada reserva na casa dos 50 bilhões de barris de petróleo. 50 bilhões de barris de petróleo é isso que garante o nosso abastecimento do nosso país no mínimo nos próximos 50 anos. Mas há quem diga que no pré-sal existe muito mais petróleo do que isso, né? E não são pessoas leigas, são cientistas, né? São geólogos, geofísicos, alguns que dizem que tem 100 milhões de barris de petróleo, há até quem diga que tenha 300. A Arábia Saudita tem cerca de 300 bilhões de barris de petróleo. Tem que parar, se reconstruir, se atualizar, a gente tem que estudar, fazer cursos. A gente não pode ficar fazendo o que a gente tem feito até agora, porque nós estamos defasados. E a gente não sensibilizou e não aglutinou como gostaria. Então, não vou dizer que a gente não fez nada, nós fizemos muita coisa, mas nós podemos fazer melhor. A gente fez muita coisa, mas a gente pode fazer melhor. É essa a ideia que eu tenho. E acho que continua sendo importante a produção da TV Petroleira, ela produz para canais comunitários. É importante ampliar, manter essa rede. Nós chegamos a ter convênio com mais de 30 canais pelo Brasil, não só comunitários, como canais TV a cabo, uma série de TVs pelo Brasil inteiro, onde nossa produção era repassada para esses canais. Ainda temos convênio com o Canal Comunitário de Brasília, de Niterói, que agora está meio parado, mas do Rio de Janeiro, que tem uma programação regular. Agora, eu acho que a produção tinha que ser maior, não só nossa, a produção dos movimentos sociais tinha que ser maior. Há espaços que poderiam ser ocupados e que não são, na grade, inclusive. Eu acho que nós fizemos a nossa parte, mas foi pouco, tem sido pouco, tem que ser mais. Para os nossos propósitos, que não é simplesmente fazer entretenimento e gravar programas, o nosso propósito vai muito além disso. O nosso propósito é dar voz a quem não tem, é ajudar no processo de transformação do país. Quais os desafios que a TV tem para enfrentar daqui para frente com essa mudança de direção do sindicato? Olha, o desafio que a gente precisa
continuar enfrentando é o desafio da direita, do golpe, né? E esse desafio a gente só vai conseguir enfrentar se a gente tiver com as nossas ferramentas amoladas, entendeu? Não adianta você ter uma faca que não corta, né? E, cara, a gente está cortando direitinho. A nossa comunicação... Está bem amolada. Ela está bem amolada a ferramenta, porque ela está pronta para gerar conteúdo de qualidade, imagem de qualidade, áudio de qualidade, entendeu? Então, basta que a nova direção se aproprie dessas ferramentas, né? E faça a fila andar, porque ela já está azeitadinha, né? Ela já está rodando em velocidade de cruzeiro. Chegar aqui e gravar um programa é 1, 2, 3 e já, a gente grava na hora. E com qualidade, com coisa boa, entendeu, Beto? Então isso, eu faço um apelo à nova direção que perceba a potência que esse canhão tem.